Porque hoje, pra você reconhecer o time do Corinthians é difícil. É verdade, é difícil. Eu sei o Mosquito, que sofreu o pênalti ontem, agora eu sei quem é o Mosquito. O Luan, né, que tá o Luan que era pra ser, né, o protagonista do time. O 10. O 10, como fosse o 10. O 10 aí na casa 7, né? O Marcelinho Carioca, não é? O Marcelinho Carioca deve estar morrendo de raiva. Será, mano? Ah, não. Ah, ver o time daquele jeito, nossa senhora. Não, mas tem futuro? O Luan? É. Tem futuro? Ah, meu, não sei, ele é novo, ele é um jogador novo, né? Eu acho que, lógico que tem futuro, ele é novo, tem muito que jogar. Não. Eu quero saber o time do Corinthians. Tem futuro? Tem futuro, William? O Corinthians briga no meio da tabela. E aí, William? Meio baixo da tabela. Eu acho parte de baixo. Parte de baixo? Parte de baixo. Ou seja, o Cruzeiro tá esperando o pessoal lá, não? Se for contar pela parte financeira, eles dois estão amarrados, né? Pô, a Série B então vai ficar da hora, porque já tem Vasco, Botafogo, Cruzeiro... E o Serasa, né? Meu Deus do céu. Mas aqui a gente tava comentando nos bastidores que a Série B esse campeonato vai ser muito disputado. Muito disputado mesmo, porque, só dar uma palavrinha, o Cruzeiro ontem perdeu. Tomou 3x0 pro CRB. Não, 4x3. 4x3. 3x0 foi o 4x3. Desculpa Pra vocês verem como é que o Cruzeiro tá indo bem, viu? Toma cuidado, Cruzeiro. Toma cuidado, Corinthians. Corinthians, toma cuidado, porque se cair... Aqui mudou, né? A cota de televisão não é mais a mesma lá. Se cair... É verdade. Porque você ganhar, se você caiu, você ganha o que você ganhou na última temporada. Agora não, caiu, você já ganha a do ano seguinte, né? Exatamente, então tem que tomar cuidado. Vai, William, vai. Vamos passar com isso, senão o torcedor do Corinthians vai ficar com raiva da gente. Verdade, tem razão. Vamos girar aqui a nossa resenha, vamos falar do nosso, o nosso tricolor do Morumbi, cara, o campeão paulista. Isso é mentiroso. Não, o nosso tricolor, William. Nossa, como é que faz? William, vou começar por você, representante da nação São Paulina aí. Ó a responsa. O que tá acontecendo, velho? Porque nós fomos campeões paulistas, certo? Eu tava lá, levantei a taça com os caras, certo? Beleza. Tava com a 10 e a faixa. Boleiro. Mas aí depois, velho, nós pegou o Fluminense. Aí fomos pegar o 4 de julho, né? O time C, 4 de julho. 4 de julho. Ah, lembrei. Nossa, meu Deus. Aí pegamos o Atlético Gol. E só gol. E aí, William, o que faz lá? Fica difícil, né, cara? Defender meu tricolor desse jeito, né, cara? Não. Precisa de reagir, mas tá de brincadeira com esse 4 de julho, né? E tava o time completo, hein? Não vem com essa de mesclou, não. Quando o 4 de julho foi o time reserva. Time reserva. Agora contra o Atlético Goianiense tava o time titular. Não, sábado, né? Acho que foi sábado. Foi sábado. O que aconteceu lá? O Miranda tava lá, o Luciano tava lá. Tava o Léo Pelé. O Léo Pelé na zaga. Nossa senhora. Sacanagem. E o gol de cobertura que o Volpe tomou. Não foi culpa do Volpe, o zagueiro entregou lá. O Léo Pelé, sei lá o que ele quis fazer lá atrás. Entregou o jogador mais rápido, pegou e cruzou. Se eu fosse ele, eu tirava o Pelé do nome dele. Que sacanagem. Tá pesando? Tá pesando, não é possível. Ali o São tem oscilação, né? Tem oscilação, é normal. Mas o São Paulo tem que abrir o olho, né? Porque. Abrir o olho e focar, né? Porque perdeu já na Copa do Brasil, né? Sim, pro 4 de julho. Dá um nome. Perdeu pra quem? 4 de julho. Obrigado. Então tem que ficar. Não, mas vai jogar no Morumbi lotado. Quantas pessoas cabem no Morumbi? 60, 70? Tá 80, mas não vai poder entrar nenhum. Não vai poder entrar nenhum. Mas o São Paulo passa. Passa. Ó, William, esse cara que falou que passa, você tá ligado que é um pé frio. É o mesmo que falou que o City ia ser campeão. Você lembra, né? É o mesmo que falou que o Jean Mota não ia arrumar nada. Golaço de esquerda. Entendeu? Então, e aí, William? Dá até medo de falar agora, né? São Paulo passa. Tem que passar, ele tá de brincadeira. Se ele passar, não, São Paulo passa assim. Mas vem cá, ô Pedrinho, ó. A mesma pergunta, eu tô com a mesma pergunta pros 4 times. Tá pegando um outro cenário, times mais equilibrados, porque no Paulista, beleza, ganhou merecidamente. Só que agora tá pegando times com mais qualidade e tá sofrendo.
Tá sofrendo, porque eu tiro exemplo do próprio Atlético Goianiense, que não tem aquele elenco, mas tem um treinador que tem o time bem encaixado. Sim. E os caras. E depois do Fagner Mancini, né? Então, e os caras ali é fechado com o treinador e tem um esquema de jogo muito interessante. Quando eles jogam fora de casa, no caso do Corinthians, por exemplo, eles jogam no contra-ataque. O Corinthians tava fácil. Entendeu? Então, mas aí é um esquema de jogo que o treinador não muda, independente do time pegar time forte. Às vezes vocês concordam comigo, até você, William, os caras estão com mais fome. Se você for pegar o Fortaleza, né? O Fortaleza Atlético, também. O Atlético Paranaense. Fluminense também. O Fluminense já dá pra gente colocar numa prateleira, né, de time grande, né? Mas assim, dos médios ali, os caras estão com mais fome. O São Paulo, pra mim, entrou com a barriga cheia contra o Atlético. Você não achou isso? Uma soberba? Eu acho que sim, acho que até contra o 4 de julho também, acho que entrou achando que estava ganho, time reserva, que eu acho que era um campeonato que o Crespo podia de focar. Então, um campeonato que o título que o São Paulo não tem ainda. E dá um dinheiro muito bom também. Dá um dinheiro muito bom. Dá um dinheiro muito bom. Não tá fácil, mas dá pra... Não tá fácil, mas o William falou é verdade. É uma competição, como o São Paulo não tem, o dinheiro é bom e o caminho também bem curto também. Para Libertadores. Porque a briga no Brasileiro, que quando sair ali Flamengo da Libertadores, Atlético, aí vai ficar mais difícil, porque o time do Atlético, ele entra pra brigar nas cabeças, pelo dinheiro que investiu. Exatamente. Certo? O Flamengo vai manter a mesma, tudo bem que pra mim tá em baixa, mas vai manter o time pra, né? O negócio do Flamengo que agora eles estão perdendo o Gerson, né? Aí pra ter uma peça pra repor da qualidade do Gerson ali, sim. vai ser difícil. Mas vai dar uma bolada. Sim, mas pra trazer um jogador do nível do Gerson, complicado. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas enfim, tem um elenco chuto, então vai brigar sim. Vai brigar? Normal, o Flamengo sempre. Todas as competições que o Flamengo for entrar, vai brigar por título. Então depende de que o São Paulo vai focar, né? Porque são 3 campeonatos, né? Exatamente. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, né? E são 2 campeonatos brasileiros, né? Que é um antes do primeiro turno e depois também. Já muda, né? Coisa dá pra rolar ainda. Porque o primeiro turno, dependendo do time, pode estar disparado ou não. Então, porque agora, como a Libertadores só volta em agosto, você tem aí 2 meses, vai dar o quê? Quase uns 12 jogos, mais ou menos, do Brasileirão. É a hora de você fazer uma gordurinha, porque você vai ter que poupar na Libertadores, você vai ter que poupar na Copa do Brasil. Exatamente. Principalmente para os times que estão aqui em São Paulo nos 3 campeonatos, é a hora de fazer a gordurinha no Campeonato Brasileiro para poder focar nos outros campeonatos. Então, mas vem cá, o São Paulo tem esse time reserva ou não? Não, o São Paulo tem um elenco que dá para colocar um time B, pode dizer assim. Mas não pode jogar contra o 4 de julho. Não, aí é complicado, aí não dá. Se pegar o 4 de julho... Aí não é complicado. Respeito no São Paulo aí, rapaziada. Não, mas o São Paulo vai brigar lá em cima, lá, como a gente já tinha falado antes, né? O São Paulo vai brigar lá em cima. Briga sim. O São Paulo tem o time titular de São Paulo é muito bom. O que tá sabendo fazer alguns jogadores que é desacreditado a jogar muito bem. Você acha? Como o Léo Pelé, ele errou ali no gol. Ele não errou. Errou assim, errou. Mas ele tá fazendo uma boa partida, o Léo Pelé. Vai fazer uma boa partida. Principalmente nesse esquema de 3 zagueiros que ele joga de lado, praticamente, quando o São Paulo tem a bola, ele abre como se fosse um lateral. E o Reinaldo adianta mais pra frente como se fosse um ponto. Porque ali você tem o Miranda, né? Que dá aquela segurança ali. Deu uma segurança muito grande, entendeu? Então, foi um erro ali, mas o Léo Pelé tá desacreditado, mas o Crespo fazendo ele jogar bem. Foi um erro pontual? Foi, porque o São Paulo estava em cima, né, do Atlético, mas... teve boas jogadas, teve boas finalizações, só que não concluiu em gol, né? Entendi. Repassar aqui rapidinho os resultados. São Paulo perdeu de 2-0 pro Goiás, ou pro Atlético Goianiense. Santos 3-1 no Ceará. Bahia e Red Bull jogão, hein? 3-3, eu gostei. Jogão. Red Bull é bom. Red Bull, tá deixando a desejar, mas fazer o quê? O Fluminense ganhou do Cuiabá, né? Com aquele sol de 11 graus. Não, de 11 graus não, 11 horas da manhã. Mas aí eu acho que isso aí é desumano. Desumano jogar esse horário aí, não dá não. É desumano demais. Mas é o catador de lixo, fica catando lixo. Pode jogar assim. Tá certo. Os caras treinam. O cara ganha milhões, você não pode jogar no solzinho de 11 horas. Tô dando pra ter um futebol de 11 horas pra poder jogar. Está bravo. Ave Maria. Tem lá o Corinthians ganhou, né? O Inter
tomou uma cacetada do Rapaz, o Fortaleza, o Inter tá com o time titular. Tá com o time titular, mas o Fortaleza foi lá e fez um grande resultado. Eu confesso, você acha que o Inter tá com o time reserva, cara. E destaque pro Pikachu. E o Pikachu fez um belo gol. E ele tá jogando uma posição ali de ponta, ali, mas meio atacante, que tá fazendo muitos gols, hein? Tá desenrolando. Tá desenrolando. E Fortaleza é líder do campeonato. Calma. Dessas duas primeiras rodadas. Você tá dizendo o quê? Que o São Paulo vai cair? Não, calma. Até segunda rodada só. Então, Relaxa. calma. Ó, o Palmeiras ganhou 3-1 da Chape, tava morta já, né? Mas fazer o quê? O Juventude tomou um cacete do Atlético Paranaense em casa. 2 gols do Jadson. O Juventude tem que tomar cuidado, hein? E o Hulk lá com seu bunda lelê, né? Bunda lelê. Fez 1-0 o gol dele lá. O Hulk tá sendo o grande destaque do Atlético Mineiro, Foi né? de pênalti de novo? Não, ele limpou pra esquerda e guardou. O Hulk tá sendo o grande destaque do Atlético Mineiro, mas não vem jogando bem o Atlético Mineiro, hein? Não vem jogando muito bem, tá oscilando bastante. Tá oscilando muito. Mas tendo o Hulk que tá, acho que já tá com uns 12 gols na temporada. Ó, eu vou ter que ir pra um break, tem que ir pro intervalo agora. Não saia daí, galera. Não saia daí. Você que tá lá no app da Rádio Comunidade, continue com a gente, manda lá seu salve no WhatsApp. Você que tá lá no site da Rádio Comunidade, a Rádio do Povo, já vai lá no mural, dá aquele salve, aquela choradinha lá do time do seu coração. Aí a gente vai trazer o momento arquibancada aqui, beleza? A gente vai para um break e já eu tô de volta. Valeu, rapaziada.